Com a palavra, o eminente deputado Camilo Capiberibe, cuja mãe honrou esta casa como deputado federal e cujo pai foi eminente senador da República. Com a palavra, doutor Camilo. Muito obrigado, deputado Paes Landim. Eu quero cumprimentar o senhor pelo discurso que o senhor vem de proferir ali no nosso grande expediente. Cumprimentar a deputada Patrícia Ferraz, que aguarda o momento da sua posse, certamente com muita ansiedade. Daqui a pouco daremos posse à deputada. E eu queria, nesse momento, abordar a questão da COP, da Cúpula do Clima, que acontece desde o dia 3 de dezembro, lá em Madrid, e o Brasil está lá representado pelo ministro do Meio Ambiente. Os países do mundo todo estão extremamente preocupados e é absolutamente natural que assim seja, porque nós temos assistido ao longo do século passado e desse que chegamos agora ao final do ano de 2019, um aumento nas temperaturas médias, no mundo inteiro, evidentemente, aqui no Brasil também, e os riscos que isso traz para a sobrevivência do ser humano na Terra. Nós vimos, há 20 anos atrás, a grande preocupação da humanidade era a camada de ozônio, porque os produtos utilizados na época para fabricar os desodorantes, o ar-condicionado, eles estavam danificando a camada de ozônio. Então foram feitos rodadas de debate e acordos que levaram a camada de ozônio, inclusive, a se reconstituir. Então, o que isso nos mostra? Que quando a decisão política, a vontade de realizar esses problemas, que são de ação coletiva global, eles podem se resolver. O Brasil, inclusive, é um exemplo, porque há tempos atrás, a partir de 2004, quando houve a decisão de instituir uma política de combate às mudanças climáticas em função do desmatamento, que se transformou isso numa política de governo, envolvendo não apenas o Ministério do Meio Ambiente, mas envolvendo um gabinete com diversos ministérios envolvidos, chefiados pela Casa Civil da Presidência da República. O Brasil chega, então, em 2009, na Cúpula do Clima, assumindo, na COP15, compromissos bastante ousados e mostrando para o mundo inteiro que era possível, sim, promover uma mudança radical no crescimento, do ritmo de crescimento do desmatamento. Então, nós conseguimos dar uma lição para o mundo de implantação de uma política concreta. Claro, houve falhas, isso é um fato, é muito complicado, é uma questão muito complexa, você tem que ter monitoramento, tem que ter fiscalização de metas, tudo isso. No entanto, o Brasil conseguiu se projetar como um ator da vanguarda no combate às mudanças climáticas. Tudo isso mudou. A partir de 2012, os dados de desmatamento voltaram a crescer. Durante o governo do presidente Temer, se aceleraram e, infelizmente, agora, em 2019, esses dados aumentaram enormemente. Então, isso nos preocupa, porque o ministro do Meio Ambiente e a sua equipe, eu já fiz um pronunciamento na tarde do dia de hoje, mostrando como, lá no dia 6 de novembro, o ministro e o presidente do ICMBio receberam infratores ambientais que grilam terras em unidades de conservação no estado do Acre para garantir que os abusos da fiscalização seriam encerrados. Então, tudo isso nos leva a entender que o Brasil perdeu a posição duramente conquistada, com muito trabalho, de país, exemplo de decisão política para o combate às mudanças climáticas. Vamos à COP25, já tem uma equipe lá, a Câmara dos Deputados do Senado da República vai se fazer representar. Isso é muito importante, senhor presidente, porque nós vamos fazer um contraponto ao discurso do governo federal. O governo federal chega de mãos abanando, vai envergonhar o nosso país, que vem de um histórico positivo. Nós sediamos a primeira cúpula do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que foi a Rio 92, e chegamos agora, infelizmente, lá em Madrid,
sem ter o que apresentar, e o ministro ainda diz que vai buscar dinheiro. Presidente Paes Landim, como que você promove retrocessos? Queria pedir só mais um minuto para concluir, senhor presidente. Promove retrocessos de toda a ordem, esvazia os órgãos de fiscalização e controle. Apenas para concluir, presidente. Esvazia os órgãos de fiscalização e controle, muda o Conselho do Fundo Amazônia à revelia dos países doadores e praticamente paralisa o Fundo Amazônia, tanto que os governadores estão se organizando para tentar ir buscar esses recursos de maneira independente, prescindindo do governo federal. Então, assim, um cenário realmente muito triste, esse que nós vamos encontrar nesta cúpula do clima. É claro que nós ainda temos um fator que dificulta muito, que foi a decisão do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que foi efetivada agora, há pouco tempo, de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, veja, o Brasil ainda não teve, o presidente, apesar de ter ameaçado fazer isso, apesar de ter recusado receber aqui no Brasil a COP, era para estar acontecendo aqui no Brasil, foi para Santiago, no Chile, Santiago do Chile a convulsão empurrou para Madrid, e apesar disso, ainda não anunciou a retirada. E não anuncia por quê, senhor presidente? Porque o Brasil é um país exportador de commodities, minérios, e a nossa região, a região do Amapá, é uma região de produção mineral, e agronegócio. Nós somos dependentes dessa exportação, e o mercado internacional, os países ricos que compram, consomem esses produtos do agronegócio aqui do Brasil, eles não estão tolerantes com políticas que levem à piora do cenário climático internacional. Então, tudo isso nos faz compreender que o cenário, ele não depende simplesmente da vontade do presidente da República ou do ministro do Meio Ambiente. Eles estão profundamente pressionados pela comunidade internacional e pelos mercados internacionais, que não querem consumir um produto produzido no Brasil que pode estar sendo o objetivo de desmatamento da nossa floresta e pode estar causando um prejuízo ambiental para o futuro. Então, esse é o cenário que nós vamos encontrar lá na COP, senhor presidente, e que, infelizmente, o bloco parlamentar que estará lá presente a partir do dia 8 vai se esforçar em mostrar que o Brasil não aceita, não concorda com essa política estabelecida pelo governo atual. Infelizmente, é o governo brasileiro que está desmontando tudo que foi construído, em vez de nós avançarmos, em vez de compreendermos que a política de mitigação das mudanças climáticas deve ser uma política de desenvolvimento, o desenvolvimento deve envolver esse viés, infelizmente não. O meio ambiente hoje é enxergado como um entrave ao desenvolvimento, e isso tudo realmente faz com que o nosso país, que já foi profundamente respeitado por tudo que realizou, nesse momento esteja passando, e já estamos passando vergonha, e vamos ainda até o fim da COP, no dia 13, passar muita vergonha ainda. Então, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade de me manifestar. Vamos lá dizer que o Brasil não concorda com isso, que isso é uma posição de governo, não uma posição do povo brasileiro, e vamos trabalhar para mostrar que o Brasil, no futuro, vai reverter tudo isso com boas práticas e política afirmativa, mostrando